Boas-vindas para todos. Eu sou a Sinara, do Departamento de Difusão Cultural, e nós acabamos compartilhando a organização toda deste evento. Daqui para frente nos veremos até setembro, né? Aqui, regularmente, nessas quartas-feiras. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Jaime, de colocar e agradecer, em nome do Departamento de Difusão Cultural, a toda a equipe que se envolveu de maneira muito legal e com muita vontade para que nós conseguíssemos compor, não só os encontros presenciais e tudo mais, mas toda a plataforma virtual que vocês já devem ter visitado. Essa plataforma ela vai ser, digamos assim, ela está já sendo usada como um prolongamento mesmo dos nossos encontros e abrindo esse leque de possibilidades de participação, né? Nós vamos colocar as nossas debates sempre durante a semana do encontro, para que todo mundo possa comentar e participar. É com grande satisfação que a gente dá início ao nosso Nós Outros Gaúchos. É uma parceria do Departamento de Difusão Cultural, Pró-Reitoria de Extensão, com o Instituto Apoa. E contamos, para a realização desse evento, com o apoio da Celulose Rio-Grandense. Então, é uma parceria que articulamos, e o nosso objetivo é podermos pensar, discutir, debater, numa perspectiva interdisciplinar, por que somos do jeito que somos, quais são os nossos sintomas sociais, o que nos atrapalha e com o que contamos para podermos avançar e termos melhores soluções. E uma palavra sobre essa exposição, é do acervo de artes do Instituto de Artes, como disse a Sinara, e temos aqui uma história da arte no Rio Grande do Sul. Vocês podem visitar em horário comercial nos dias da semana, e é muito interessante, dá uma visão assim de como os nossos artistas foram retratando a nossa realidade e quais foram as influências com as quais dialogaram. Chamo a Débora Finocchiaro e as suas histórias de um canto do mundo chamado do Sul. Histórias extraviadas, indomáveis, clandestinas, circulam livres pelo pampa, serras, areias nuas das praias um dia chamadas Costa do Diabo, e pela sinuosa bacia de água doce que tem a forma de mão aberta. São quase sonhos, são as nossas histórias. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos, vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana, pátria morena, quiero tener guitarra y canto libre en tu amanhecer. O pampa, meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar. Nem morno, nem cinza. Para os gaúchos tem que ser frio ou quente, preto ou branco,
Grêmio Colorado, Chimango ou Maragato. Acostumada a disputar com os castelhanos cada palmo de fronteira, a gauchada sempre foi briguenta e dividida por grandes paixões. Na virada do século XIX para o XX, mas não tinha choro nem vela, ou o vivente usava o lenço branco ou vermelho. Os brancos, filiados ao Partido Republicano Rio-Grandense, eram chamados de chimangos. Conhecidos como maragatos, os vermelhos seguiam o Partido Federalista. Os dois apelidos eram pejorativos. A palavra maragato tinha a ver com o exílio de um dos líderes dos vermelhos em uma cidade uruguaia colonizada por espanhóis de má fama lá da região de Maragateria. Chimango, por sua vez, era um gaviãozinho, mas tão ordinário que não valia nem a pólvora da arma que o matava. E a alcunha acabou pegando depois do célebre livro-poema Antônio Chimango, escrito pelo jornalista Ramiro Barcelos, que assina uma obra com o codinome de Amaro Juvenal. O personagem título era um deboche de Borges de Medeiros, lugar-tenente do principal líder republicano, Júlio de Castilhos. Para lhes contar a vida, saco da mala o bandônio. A vida de um tal Antônio Chimango por sobrenome, magro como um lobisomem e mesquinho como um demônio. Esse é o Donald. Veio ao mundo tão flaquito, tão esmirrado e xoxinho, que o finado seu padrinho disse espantado à comadre: Virgem do céu, santo padre, isso é gente ou passarinho? Ou por sorte ou por feitiço, ou capricho do destino? O certo é que o teatino tornou-se enfim um graúdo, chegando a bocanha tudo, tornando-se um pente fino. Pobre estância de São Pedro, que tanta fama gozaste, como assim te transformaste dentro de tão poucos anos em destinos tão tiranos? Não há ninguém que te afaste. Veio ao mundo tão flaquito, tão esmirrado e xoxinho, que o finado seu padrinho disse espantado à comadre: Virgem do céu, santo padre, isso é gente ou passarinho? Ou por sorte ou por feitiço, ou capricho do destino? O certo é que o teatino tornou-se enfim um graúdo, chegando a abocanhar tudo, tornando-se um pente fino. Pobre estância de São Pedro, que tanta fama gozaste, como assim te transformaste dentro de tão poucos anos em destinos tão tiranos? Não há ninguém que te afaste. Veio ao mundo nas mãos de um triste chimango. O arvoredo está no mato, o gado é só carrapato, e o campo cheio de praga. Tudo depressa se estraga no poder de um insensato. E vão nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Se vão nossas façanhas de modelo a toda a terra. O hino rio-grandense é da época da Guerra dos Farrapos e foi composto por um mineiro, apoiador dos imperiais. Na Batalha do Barro Vermelho, o maestro José Medanha e seus músicos foram sequestrados pelas tropas do general Neto e o regente foi obrigado a criar um hino para a República dos Farroupilhas. Há quem diga que no desespero ele aproveitou uma música sua já existente, ou então que plagiou trechos de uma valsa de Strauss. Se
Seja como for, a música, ela sobreviveu às batalhas e reveses políticos e tornou-se o hino oficial do Estado. De lá pra cá teve 3 letras. A atual foi composta por Francisco Pinto da Fontoura, um poeta boêmio que atendia pelo apelido Chiquinho da Vovó. Nossas façanhas, de modelo a toda a terra, mandando gauchada, tchê. Vou te contar uma coisa, não é? Mas de modelo, né, seu Donato? Pelo amor de Deus, é ou não é? Vamos dizer uma coisa, impressionante, esse povo gaúcho é capital do mundo? Mas é uma beleza. Sirva. O que eu vou falar agora pra vocês foi composto por um gauchão lá do meio da fronteira, que diz assim: eu tenho marcas profundas, maiores que a própria vida, deixadas pelas feridas das brasas das convenções, porque queimam ilusões que não podem ser vividas e reprimem todos os meus sonhos, meus amores e ideais, que não puderam jamais externar sua beleza e a meninez e a pureza diante dos pactos sociais. Quem oculta sentimentos para não ferir preconceitos, faz cemitério no peito do que existe de mais lindo e passa a vida fugindo do que deveria ser feito. E isso, pra mim, é um pecado. E sua razão de existir, porque temos que fingir vangloriando honestidade pra saciar a sociedade em tudo que ela exigir? Por isso, me refugio em meu mundo e vivo dentro de mim, buscando lá nos confins a ternura da inocência que descortina querências povoadas pelos querubins. Então, senhoras e senhores, no país do carnaval, em 1832, pular carnaval aqui em Porto Alegre dava 8 dias de cadeia. O Rio Grande do Sul é uma verdadeira colcha de retalhos geográficos. Pedacinho por pedacinho de paisagens unidas pelas estradas de asfalto, pelas picadas, pelas escarpas, pelos rios. Tem um retalho onde o horizonte é largo e o vento minuano varre as planícies verdes onduladas de quando em vez pelas coxilhas. O cheiro do pasto, o grito agudo do quero-quero e o gaúcho lá longe conduzindo a tropa e nada mais até perder de vista. Nesse momento, se entende o significado da palavra liberdade. Rio Grande do Sul, uma Babel étnica, colcha de retalhos geográficos e povo com uma identidade própria e um símbolo, o chimarrão. Beberagem amarga, que a estrangeirada faz careta quando bebe e a gente nunca lembra qual foi a primeira vez que tomou. Mas o que vocês veem nesse chazinho? Me perguntou uma vez um europeu. Eu fiquei pensando, até que não é muito bom, saboroso, né? E também não é muito ruim, não é muito ruim, mas não é pelo gosto que a gente bebe. Então, por que índios, italianos, alemães, gente do mundo inteiro se apaixona por ele? Porque a gente vê a cuia passando na mão de tropeiros, comadres, gente do povo, vovós, adolescentes. Ah, magro do Bonfa também toma mate.
Ô, mina, tá fim do chima? Até os punks, os modernos, os fashions tomam chimarrão. No Brick da Redenção. Todo domingo na José Bonifácio, na cidade de Porto Alegre tem de tudo. Tudo tem pra todos tem. Artesanato, capoeira, teatro de fato. Rico, pobre, pipoca, roda gigante. Tem cachorro quente tem. Qual é a magia então? Eu não sei. Eu só me arrisco a dizer que o que encanta nesse estranho hábito que nós herdamos dos índios é a partilha, é a roda, a sensação de aconchego e de lar que ele evoca. E também o fato de que ninguém compra um chimarrão, ninguém compra um convite para chimarrear. No Nordeste, se pode chegar em qualquer lugar com dinheiro no bolso e pedir: "Ô, gente, me dê uma água de coco". Agora por aqui, quem é que vai se atrever a puxar o dinheiro no bolso e dizer: "Mas me veja um mate, tchê"? Matear é uma conquista e uma entrega. Uma espécie de síntese dessa personalidade gaúcha, indomável, um tanto arrevezada, um símbolo desta hospitalidade meio chucra que a gente encontra em cada rincão quando se anda por esse Rio Grande do Sul. Rio Grande. Rio Grande do Sul. Esses textos, com exceção daquele poema do Gauchão da Fronteira que eu falei para vocês, e também do trecho de Antônio Chimango, do Amaro Juvenal, são de autoria de Rosina Duarte, que tem feito um trabalho genial por esse Rio Grande afora e espalhando a nossa história por esse Brasil inteiro, por esse mundo afora. E outro cara incrível, entre tantos e tantos artistas que existiu, que nasceu aqui e continua muito vivo na alma, na memória e nos livros, nas histórias, foi e é Érico Veríssimo. E eu vou ler para vocês aqui um texto que a gente escolheu para essa abertura desse evento, desse projeto incrível. E é maravilhoso poder dizer isso aqui para vocês, que eu acho genial. Ele diz o seguinte: se naquele instante caísse na Terra um habitante de Marte, havia de ficar embasbacado ao verificar que num dia tão maravilhosamente belo e macio, de sol tão dourado, os homens, em sua maioria, estavam metidos em escritórios, oficinas e fábricas. E se perguntasse a qualquer um deles: homem, por que trabalhas com tanta fúria durante todas as horas de sol? Ouviria essa resposta singular: para ganhar a vida. E, no entanto, a vida estava ali, se oferecendo toda numa gratuidade milagrosa. Os homens viviam tão ofuscados por desejos ambiciosos que nem sequer davam por ela. Nem com todas as conquistas da inteligência tinham descoberto um meio de trabalhar menos e viver mais. Agitavam-se na terra e não se conheciam uns aos outros. Não se amavam como deviam. A competição os transformava em inimigos.
E há muito tempo tinham crucificado um profeta que se esforçava em lhes mostrar apenas que eram irmãos. Simplesmente irmãos. Estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. E essa é a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam a vida. E a vida, o que ela lhes oferece de melhor. As relações de criatura para criatura. De que serve ficar construindo arranha-céus se não existe mais almas humanas para viver neles? Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro e ao sucesso lhe estiver deixando cego, façamos uma pausa para olhar os lírios do campo e as aves do céu. E assim me despeço por enquanto. Muito obrigada. Por que colocar nós outros gaúchos em questão? Quais são os nossos sintomas sociais? Qual é o mal-estar e sofrimento que produzem? Vários deles a Débora já mencionou na sua performance. Nós temos uma dificuldade muito grande de chegar ao consenso aqui no Rio Grande do Sul. É uma dificuldade maior de fazer as coisas acontecerem. Quem vem de fora, e mesmo entre nós, talvez seja esse um dos nossos consensos, aqui é mais difícil do que no resto do Brasil. São os maniqueísmos belicosos. Facilmente entramos numa disputa. É a caranguejada que torce contra quem procura realizar. É o grenalismo. É Chimango versus Maragato. É a cultura da secação, que no extremo quase vale mais que o outro perca do que o nosso ganhe. É a pergunta desconfiada: o que tu vais ganhar com isso, diante de uma proposta qualquer? Enfim, por que é tão difícil chegar ao sim no Rio Grande do Sul? Nós temos um probleminha. É o ego do gaúcho. Ele é muito espaçoso. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. É muito. Se achamos muito. Eu sou gaúcho com muito orgulho. Por que a gente tem que entoar isso? Com certeza, na construção de consensos, não servimos de modelo. De onde vem a necessidade de exaltação, de propor-se como modelo a toda a terra? Nós temos qualidades, certamente, mas não é para tanto. Lembremos que o mito de Narciso leva Narciso à míngua e, por não poder se descolar da sua imagem, à morte. O Décio Freitas ressalta que o Rio Grande do Sul é um dos poucos casos onde os vencidos contam a sua história. Isso certamente nos induz a enaltecer as nossas façanhas, puxando um véu sobre a derrota. Freud e Lacan ressaltam a questão o narcisismo da pequena diferença. E muitos dos conflitos da humanidade são desencadeados pelo narcisismo dessas pequenas diferenças. Trata-se da pequena diferença entre um traço de identificação e outro. Um lenço vermelho, um lenço branco. Isso é suficiente para que partamos para o duelo e para a morte. O diferente no registro do imaginário
É insuportável, intolerável. Narciso prefere morrer ou matar a suportar não ter a sua imagem refletida tal qual pelo outro. No narcisismo, o outro torna a imagem de si mesmo intolerável. A diferença se torna suportável e dialogável apenas a partir do simbólico. É o que permite que o nosso lado narcísico se dê conta de que o nosso eu é outro. O outro da linguagem é que permite que haja diálogo com a diferença e que seja praticável. Então, uma questão. Em que, onde entre nós, o simbólico falha? Permitindo que esse narcisismo da pequena diferença tome a dianteira. As línguas da conquista e colonização do Rio Grande do Sul nos colocam uma questão. Quando falamos em nome de alguém ou de algo que nos dá um lugar de enunciação e nos autoriza a falar, desde esse lugar. Se a língua materna acolhe o infante humano, a língua paterna insere o sujeito na língua socialmente compartilhada. Sai do mamamês para a linguagem compartilhada no social. Nosso lugar de enunciação é autorizada pelo pai da língua, que nós chamamos de nome do pai. Temos ainda na nossa composição as línguas indígenas e temos também a dos imigrantes, particularmente os alemães e os italianos, e tudo isso implica um mix de línguas e de pais da língua que autorizam o nosso lugar de fala. Como fazer com que todos esses consigam se entender? E línguas diferentes podem ser motivo de conflito. São poucos os lugares do mundo onde comunidades que falam línguas diferentes se dão bem. Por quê? A língua faz parte fundamental da identidade de cada um de nós. E qual pai autoriza falar em qual língua? E aí temos disputas imaginárias, como na infância, sobretudo, no colégio, particularmente entre os meninos, meu pai é melhor que o teu. E passam a disputar verbalmente, o que um pai e outro têm melhor comparado ao outro. Ou ainda, quem tu pensa que és, falando assim comigo? Quem te deu esse direito? E ainda mais nessa língua, esse dialeto. E assim conflitos se armam. Buscando entender quais são os traços da nossa história que se repetem contemporaneamente nesses sintomas, temos a seguinte perspectiva de um ponto de vista da psicanálise. Temos a contribuição, a leitura da psicanálise para a história como aquilo que se repete na história, a compulsão à repetição. De um ponto de vista da psicanálise, o que se repete são traços que introjetamos a partir dos objetos, das pessoas, das experiências que temos, e esses são introjetados. E esses traços podem ganhar novas significações, novas interpretações, conforme quem os interpreta e qual é a interação que se faz em torno deles. Mas muitas vezes repetimos o traço no mesmo sentido. E geralmente esse mesmo sentido, muito arraigado, não é o melhor deles. Mas... obrigado. E nos interessamos como psicanalistas, e é um ponto importante de eu enfatizar aqui, é a partir das nossas qualidades, e nós contamos com isso nesse projeto, é a partir das nossas qualidades que nós podemos lançar a nossa atenção, o nosso debate sobre aquilo que dificulta a nossa história. Nos interessa particularmente, a partir disso, pensarmos os capítulos esquecidos, os capítulos recusados da nossa história, excluídos da nossa história. Esses traços se repetem, mas podem dar lugar a leituras novas e mais interessantes. Alguns desses traços da conquista do território do Rio Grande do Sul.
O Talgulin certamente vai poder desenvolver isso com muito mais propriedade, mas quero apontar alguns elementos. Nosso território foi conquistado na base da luta, da guerra, a ferro e fogo e muito sangue. Primeiro, tropeiros portugueses, paulistas sobretudo, vieram aqui atrás de gado para alimentar as fazendas de café e índios para servirem de escravos também. Muitos desses tropeiros acabaram ficando por aqui, sendo recompensados pela coroa portuguesa, pelo Império, ganhando sesmarias. Foram acumulando terras desse jeito, também à força, se apropriando, e foram se tornando a oligarquia pecuarista. São os senhores da guerra, cada um com seus peões e soldados. Peões, / soldados. Travaram muitas lutas contra os espanhóis, com os índios, e exterminaram os sete-povos das missões. O Império achou por bem criar a política da imigração, procurando contrabalançar esses senhores da guerra com a colonização, começando pelos alemães, italianos, polacos e assim por diante. Aí chegamos à Revolução Farroupilha. Essas oligarquias, descontentes com a política vindo do centro, de pegar o charque uruguaio, que era mais barato, era para alimentar os escravos, impostos altos na importação dos subsídios necessários para a produção do charque, se sentindo numa posição de uma posição subsidiária, fornecendo elementos para o resto do país, mas descontentes com a política do Império em relação ao Rio Grande do Sul. Entramos em guerra e sustentamos uma república independente durante 10 anos. Só que aí chega, e esse é um ponto que eu queria ressaltar, é um aspecto pouco ou menos comentado na historiografia, a Revolução de 1893, a Revolução Federalista, que entra a questão dos chimangos e maragatos. Chimango, pica-pau. E o bloco histórico das oligarquias é rompido. Temos os federalistas do Gaspar Silveira Martins e os republicanos de Júlio de Castilhos. Décio Freitas escreve um livro sobre Júlio de Castilhos, intitulado O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil. Castilhos e seu partido republicano rio-grandense criam uma constituição positivista. O positivismo foi muito forte aqui no Brasil, e particularmente nos colégios militares. Daí vem o nosso Ordem e Progresso, da bandeira. E o princípio dele é que o poder executivo, o presidente, detinha o poder total e absoluto. Legislativo e judiciário eram, digamos, para constar, era a ditadura constitucional, ditadura científica positivista, que durou 33 anos aqui entre nós. Divergência ou oposição era considerada subversão da ordem e violentamente reprimida. Castilhos intervém na fronteira contra o contrabando, coisa que para os oligarcas da região era essencial. Segundo o Moacir Flores, a intolerância dos líderes políticos deixou como única opção a oposição a guerra civil. Agora, uma guerra fratricida, de irmão contra irmão. Essa revolução, conhecida como Revolução da Degola, matou mais de 10% da população do Estado. Digamos, arredondando, 1 milhão de habitantes no Estado, são 100 mil mortes. Assim, de gente conhecida uns dos outros. Segundo Décio Freitas, a partir de um diário que ele descobriu de um correspondente chamado, ele supõe que seja o Ambrose Bierce, ele constata, e para resumir, o seguinte: o saldo
dessa revolução da degola foi o ódio. O ódio permeava o clima das cidades gaúchas. Depoimento do correspondente. Agora vejam o que eu descobri num desses textos. O que diziam os positivistas? Afirmavam a ideia pseudocientífica da superioridade racial. Vejam o que a gente tem recalcado na exaltação das nossas façanhas e dessa revolução da qual menos se fala. Falamos em grenalismo, Chimanga e Maragato, mas fica nisso. Diziam, o Rio Grande do Sul seria o único local do Brasil onde surgiria uma grande civilização. Por quê? Não tinha influências da cultura negra. Os intelectuais republicanos buscaram nas tradições e na história os elementos para criarem o mito da raça gaúcha, afirmando: os fatos históricos, nossas façanhas, são impulsionados pelo herói e pela raça. E para finalizar, o que é o ódio? O que é uma cultura de ódio? Podemos ver isso aparecendo em várias pontas da nossa sociedade, se traduzindo geralmente pela violência. Mas como pano de fundo, é o resultado e, ao mesmo tempo, aquilo que promove a falha simbólica. É o ponto cego contra o qual nos chocamos como sujeitos. É um verdadeiro câncer no laço social. É o rechaço do significante da diferença. Impulsiona o narcisismo da pequena diferença ao extremo da destruição da imagem narcísica do outro e, portanto, de si mesmo. É um sentimento que remete tanto à execração quanto ao ato de destruição. Quando o ódio toma conta, o sujeito é preso de um maniqueísmo aonde o olhar do outro torna-se persecutório. Como ele se atreve a me olhar? E desencadeia os mecanismos do rechaço absoluto. Também isso está na raiz dessa intolerância racial que era descrita pelos positivistas. O sujeito possuído pelo ódio, uma comunidade possuída por laços sociais de ódio, é devorado por esse ódio. Chega a forcluir, a eliminar, a excluir a alteridade. E se abstém de frequentar o estrangeiro, e esse estrangeiro se torna cada vez mais amplo, cada vez mais reduzido o circuito onde ele pode circular, porque quer apenas o seu semelhante. Agora, trazendo esses elementos, encerro pensando o seguinte: pensando bem, comparando, o grenalismo é um avanço civilizatório. A democracia também é. Ambas nos sinalizam, entretanto, que temos muito a simbolizar ainda. Obrigado. Uma boa noite para todos. É uma satisfação participar desse encontro e desse debate. Uma das colocações, e o Jaime dizia, cada um deve falar do seu lugar. E a riqueza destes encontros exatamente sairá da pluralidade dos lugares. Eu aqui nessa reflexão desta noite, eu quero me deter sobre os pensadores gaúchos. Que características têm os pensadores gaúchos? Principalmente os filósofos. E eu vou apresentar umas 5, 6 características. Eu diria que, em primeiro lugar, os pensadores gaúchos são socráticos. Todos vocês
conhecem o pensador, o grande filósofo grego Sócrates. Sócrates, que é um grande nome do pensamento grego, mas do pensamento universal, não escreveu nenhuma obra, não nos deixou absolutamente nada, nenhuma linha escrita. Conhecemos o pensamento dele pelos seus discípulos, Xenofonte, Platão, Aristóteles. Os gaúchos são bastante socráticos, escreveram muito pouco. Nesse item, eu gostaria de dizer que essa análise vai mais ou menos até os anos 70, 80. Eu acho que, nesse aspecto, houve uma reviravolta já. Pouco se escreveu em termos de pensamento, em termos de busca das causas últimas do ser, homem e do mundo. E isso desde sempre. Havia no Rio Grande do Sul, no século... A nossa história cultural, diga-se de passagem, ela é posterior ao resto do Brasil. Nossa história é praticamente finais do século XVIII, século XIX. Mas passavam a ser nomeados os professores de filosofia. O primeiro professor de filosofia chamava-se João de Santa Bárbara. Nós não temos absolutamente nada do que ele escreveu. Inclusive, uma aula inaugural que ele deu e que ficou conhecida na cidade, não sabemos absolutamente nada dessa área. Quer dizer, já começamos com alguém que parece que não quer registrar. Mas isso se continua depois, né? Correndo um pouco no tempo, o que nos restou dos filósofos, vamos chamar assim, da Revolução Farroupilha. Alguns jornalistas deixaram algum escrito nos jornais, mas os grandes líderes não nos deixaram escritos. Se saltarmos mais um pouco e chegarmos ao que dominou bastante na metade do século XIX, os cientificistas, os materialistas cientificistas, também pouco ficou. Um que registrou seu nome e que depois foi eleito para a Câmara e para o Senado no Rio de Janeiro, o Araújo Ribeiro, ele escreveu que era, aliás, chamado por seus colegas no Senado do grande burro, para vermos o alto nível das suas especulações. Ele escreveu um único livro, aliás, não botou um nome no livro, e pouco antes de morrer, 3 anos antes de morrer, O Fim da Criação é o título do livro, e que teve relativamente pequena repercussão. Se nós saltamos ao positivismo, o positivismo deixou muito pouco escrito. Júlio de Castilho, o que nos deixou escrito? Há na Federação, no jornal, alguns textos, mas inclusive textos filosóficos muito pouco. Existem mais textos políticos, né? Não é por nada que nós, talvez mais adequadamente, deveríamos chamar a concepção dele de castilismo antes de positivismo, porque foi realmente uma construção dele a partir do positivismo. Mas relativamente pouco ficou desse período. Quando no final do século, ou na metade do século XIX, uma outra corrente forte aqui no Rio Grande do Sul foi a corrente mais ligada à igreja. Vejam que a igreja ligada ao Estado, nesse período, ao imperador no caso. O tomismo, os que vieram para cá não nos deixaram praticamente nada. Os primeiros jesuítas que vêm para cá em 1842, nós não temos escritos deles. E os que vêm depois, os jesuítas fundam um colégio em São Leopoldo que foi muito importante, o chamado Ginásio Conceição. Os professores que ali lecionaram, eu pesquisei na cúria dos jesuítas, não tem praticamente nada. Uma figura que tem destaque em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um alemão nobre chamado Werner, e que vem em 1912 para Porto Alegre e se estabelece aqui. Não havia faculdades, lembremos de filosofia. Tínhamos a faculdade de medicina, engenharia ou direito, mas não tínhamos faculdade de filosofia. E esse padre dava cursos no ginásio Anchieta, ali na Rua Duque, e formava, de alguma maneira, uma elite. O que ele deixou por escrito é muito pouco. Um outro, porque a influência dessa corrente no Rio Grande do Sul é em parte alemã e em parte francesa. Os alemães vêm para cá, uma leva de mais valor por causa da Kulturkampf alemã. Eles são expulsos, os jesuítas da Alemanha, e se espalham pelo mundo. Muitos vêm para cá, e então é a corrente alemã. Mas há um grupo de franceses, capuchinhos franceses, que foram expulsos da França, da Saboia,
e que chegam aqui no Rio Grande do Sul em 1898. Uma grande figura foi um cidadão chamado Frei Pacífico de Bellevaux, que era um grande filósofo. O professor Armando Câmara me dizia que ele considerava o maior filósofo, maior inclusive que o Padre Verme. Nós temos uns escritos dele que foram publicados e praticamente mais nada. Se entramos no século XX e se olhamos esta universidade, os professores que aqui estiveram, é também pequena a produção. Eu falava antes do professor Armando Câmara, que foi uma pessoa importante aqui. O que temos dele foi tirado de gravador, ou foi tomado nota com estenografia, porque ele pouco escreveu. O professor Fiore, que a gente recorda, saíram, foi na última Feira do Livro lançado, inclusive 2 volumes do pensamento dele, pouco escreveu. E o que se colocou nesse livro foi assim, procurado a ferro e fogo, né? E ele me dizia, eu jovem estudante, ele me dizia, Leite, escreve. Eu não escrevi esperando a obra-prima, essa não veio. E deixei de escrever coisas boas. Eu também não segui o exemplo dele, né? Mas escreveram realmente pouco. Fiore, o Câmara, enfim, esses franciscanos que eu falava, capuchinhos, muito pouco eles escreveram. E algumas figuras importantes, por exemplo, aqui nessa universidade houve uma mulher, o que era raro, né? Mulher não pensava, mulher não tem cabeça, né? Não sei, aqui vocês são muito jovens, né? Havia uma professora chamada Maria Pereira que dava estética. Era genial essa mulher. Quando Paulo Autran veio aqui com a companhia Tônia Célia Autran, ela assistiu todas as noites do espetáculo Paulo Autran para ter a vivência estética. E ela era extraordinária na reflexão estética. A família me doou o que sobrou dela, olha, são pedacinhos de papel, porque ela ia para a aula, botava no bolso os papeizinhos e era isso. Então, a geração é socrática. Isso em filosofia. Mas também falei do positivismo, do tomismo, do materialismo, o próprio marxismo. Só que o marxismo tem outra explicação, porque como o marxismo é perseguido, quando se começava, talvez, e a imprensa marxista começa a escrever no Rio Grande do Sul, a intentona de 35, o Prestes é preso, os comunistas é preso, então havia um temor, né? O Tarso Genro escreve, e num livro do Otto Alcides Olweiler, que foi professor nesta casa, o Tarso Genro fala de um texto bibliografado que corria entre os estudantes de Santa Maria como coisa rara, do Otto Alcides Olweiler, que era marxista. Então também escreveram pouco, né? Mas em outras áreas, não só na filosofia. Por exemplo, na área da educação e da pedagogia. Grandes educadores do Rio Grande do Sul, eu tenho citado exemplos aqui dessa universidade. Uma grande professora na área da educação, a professora Gracema Pacheco, que é a fundadora do Colégio de Aplicação. O que ela escreveu? Praticamente nada, há um artigo dela num ciclo de conferências e pouco mais. A professora Zilá Matos Tota, que foi também uma pessoa importante que fundou o Colégio João 23, o que escreveu? Muito pouco. Os grandes estabelecimentos de ensino, o que nos deixaram de códigos pedagógicos? O Júlio de Castilhos, o Sevigné, o Rosário, o Anchieta, praticamente não temos, né? E inclusive eu diria na ciência política, onde o Rio Grande do Sul tem representantes para todas as correntes, é um verdadeiro buffet, né, que nós temos a nossa história política. As mais variadas concepções. Não se esqueça que Getúlio é daqui, Prestes é daqui, Assis Brasil é daqui, Silveira Martins é daqui, Júlio de Castilhos é daqui, Borges de Medeiros é daqui. Pouco como doutrina política. Muitos deles foram fantásticos na ação. O próprio Pasqualini, que escreve, quando a gente vai atrás do que o Pasqualini escreveu, que é o grande ideólogo do trabalhismo, é muito pouco escrito. Então nós fomos, antes de mais nada, socráticos. Há uma exceção, que é a história e a literatura. E a gente podia perguntar por quê? Porque a história tinha interesse enquanto ela ia documentar nossas façanhas que deviam servir de modelo a toda a terra, né? Então, historiadores escrevem, falando do que se fez no Rio Grande do Sul. Aquela obra, por exemplo, da Revolução Farroupilha, em 6 volumes, do Alfredo Varela, né? Para dar um exemplo, mas se a gente vai na biblioteca do Instituto Histórico, há muita coisa ali que a gente pode ver. A literatura é parecida com a história, porque a literatura enaltece o feito do gaúcho. Então ela, nesse sentido,
ela quer ser registrada, né? Podia se perguntar por que os pensadores gaúchos não registram seu pensamento. Eu gostaria de jogar não vou dizer que seja absolutamente certo, mas eu jogaria uma ideia, né? Eu acho que, no fundo, nós temos um grande complexo de inferioridade, né? Aí eu recorro ao discípulo do Freud, brigou com Freud, né, o Adler. Em geral, nos meios da história da psicologia não se gosta muito do Adler, né? Mas o Adler dizia que o complexo de superioridade não é superioridade, é inferioridade. Será que nós não sofremos um pouco de Silvio? Nossas façanhas, né, de modelo a toda a terra, parece que a gente grita muito, é como quem está com medo, né? Eu não tenho medo, né? Tremendo de medo, né? Por isso fala alto. Então, uma primeira característica seria esse caráter socrático do nosso pensamento. Um outro aspecto que eu acho importante, eu quero ser esquemático, porque senão o tempo se vai. Tu me avisa, né, Jaime? Seria, se nós somos socráticos, nós somos muito passionais. Eu estou falando mais do ponto de vista das ideias. Não vou analisar outros aspectos. Nós adoramos a polêmica, adoramos a briga, adoramos a discussão. E muitas vezes a gente pode perguntar, é no sentido de buscar a verdade, de esclarecer a verdade, ou é no sentido de uma disputa, de um duelo? E aí basta recordar alguns grandes debates, né, que a história registra. O Alcides Maia, que foi o primeiro gaúcho que vai à Academia Brasileira de Letras, ele teve uma grande disputa com um jesuíta alemão chamado Gustavo Locher, que escreveu um livro no final do século XIX, que se chamava Vademecum Filosófico, onde ele atacava o positivismo. E o Alcides Maia escreve artigos, há uma polêmica no Correio do Povo sobre esse tema, né? E o Alcides até promete escrever um livro que ele nunca escreveu, ou se escreveu, a mulher dele botou fora, porque ela queimou muita coisa e rasgou outro tanto, não é? Então não restou, mas a polêmica ficou, não é? Outra grande polêmica, por exemplo, toda a polêmica do Karl von Clausewitz, que era um alemão que veio para cá com os jesuítas, né? Foi famosíssima, né? Pelos jornais, etc. Mais recentemente, por exemplo, o Moisés Velhinho teve uma grande polêmica com um cidadão que era uma pessoa inteligente, o Rubens Barcelos, que morreu, aqui um grande número de psicanalistas, ele morreu internado na clínica, foi um homem inteligentíssimo, mas uma polêmica violenta, né? O Barcelos também escreveu pouco, mas tem um livro dele naquela coleção Província. Uma mais recente, a polêmica do Érico Veríssimo com o padre Fritzen. O padre Fritzen passa na Rua da Praia, na Livraria do Globo, ele vê um livro do Érico Veríssimo. Ele volta para a Anchieta e escreve uma poesia numa revista chamada O Eco, né? E jogando com palavras e dizendo porque o filho do Getúlio tinha morrido, insinuando que o filho do Getúlio tinha morrido, porque essas imoralidades que a literatura divulga levam o jovem a uma vida devassa. Até hoje há um mistério sobre a morte do filho do Getúlio. Essa polêmica dividiu o mundo intelectual do Rio Grande do Sul. É muito interessante ver a lista de quem assinou a favor do padre Fritzen, a favor do Érico, e ali há uma tipologia e há uma estatística, né, sobre as figuras. E podíamos falar do positivismo e do catolicismo, né? E mais recentemente toda a polêmica que ainda hoje está aí, esquerda, direita, né? Que dominou e que domina inclusive a universidade. Mas o gaúcho, como é que ele defende? Passional, né? Nós somos passionais. É muito do nosso estilo. Por outro lado, nós somos, uma terceira característica, críticos de nós mesmos, somos muito críticos de nós mesmos. E eu acho que, em parte, a primeira característica do socrático, um professor desta casa uma vez me disse uma coisa: Leite, não foi modéstia coisa nenhuma, os gaúchos não escreveram por orgulho, eles não tinham a necessária humildade, né? E tinham medo da crítica. Um livro significa que tu tem que te expor, tu tem que expor as tuas ideias, passam a ser debatidas por todo mundo. É de refletir.
sobre essa frase. Mas, querendo ou não querendo, nós somos muito críticos de nós mesmos, né? E por isso talvez às vezes não produzimos, né? E essa questão do caranguejo que foi mencionada aqui, está aí nesse espírito crítico. Alguém sobe e puxa para baixo, não querendo saber de muito êxito, ele não tem êxito. Eu também não tive, né? Outra característica ligada a esse espírito passional, eu acho que nós somos muito conquistadores, o espírito de conquista, quase eu diria de missionário, nós queremos dominar os outros. E por isso, se eu sou positivista, todo mundo tem que ser positivista. Se eu sou católico, todo mundo tem que ser católico. Se eu sou existencialista, todo mundo tem que ser existencialista. E esse debate, isso que nós estamos querendo aqui, eu me lembro quando eu ganhei uma bolsa e fui aos Estados Unidos, uma coisa que me surpreendeu é nas aulas, de repente eu me lembro de uma aula, né? Havia 5 professores, um coordenador, outros 4, e um dava a sua opinião. Veio o segundo, com aquela pachorra, com aquela frieza, né? Anglo-saxônica. Eu discordo totalmente do professor Donaldo, né? E expunha a doutrina totalmente contrária, né? E daqui a pouco vinha um terceiro, nós não, né? Diz já, né? Se for o caso, se tiver arma, a gente vai. Exemplo, e as permanentes discussões e até promessas de lutas a vias de fato, sala de redação, né? Eu acho que exemplo bem claro da nossa. Mas nós queremos que o outro pense como nós, né? É incrível. E uma última característica que eu queria registrar aqui é que todo o nosso pensamento é muito europeu. Por isso nós também não valorizamos o índio. Por isso nós não valorizamos o negro, mas valorizamos muito o europeu. E, de alguma maneira, alguns setores ligados às correntes europeias desprezam também o luso brasileiro, porque Portugal é um povo inferior. Por exemplo, eu que tenho me ocupado com filosofia, etc., eu aprendi desde menino pensamento brasileiro, filósofo brasileiro, aqueles padres alemães com os quais eu me formei no Anchieta, né? São ecléticos, rapaz. Eles não sabem bem o que querem, né? Não pode pensar. Tem que ser Kant, tem que ser Hegel, tem que ser Heidegger, tem que ser Russell, tem que ser nome, né? Primeiro lugar alemão, ou serve francês, né? Descartes, Montalembert e não sei mais quem, né? Mas nós não somos, não temos esse cartão, esse passaporte, essa identidade que nos permite chegar a um nível mais elevado. Vocês podem ver, eu acho que em parte se deve a um país que foi colônia, né? Então não se pode exigir. Vejo no Rio Grande do Sul, a nossa universidade é do final do século XIX, né? Então ela é muito recente, né? Mas o português também tinha um pouco disso, né? O português, muitos intelectuais portugueses diziam: aqui em Portugal só vale o que está além dos Pirineus, tem que ser da França, aí presta, né? Deles mesmos havia muitas vezes uma valorização, para não dizer uma desvalorização. Então essas pequenas características, né? Como eu digo, algumas coisas eu acho que a gente tem mudado, né? Como eu falei, esse aspecto socrático na parte do pensamento, eu acho que mudou. Hoje se produz muito no Rio Grande do Sul. A partir de 1970, 80, há uma redução. Mas os outros itens nós somos os mesmos. Isso que nós somos passionais, que nós somos críticos de nós mesmos, não é? Que nós temos esse espírito de conquista, de guerra, de missão, né? Eu acho que isso nós temos bastante. Jaime, eram essas as reflexões, sujeitas evidentemente a críticas, trovões e trovoadas. Muito obrigado. Desde a apresentação da Débora, que traz textos vários, conflitantes nessa parte inaugural, a preocupação terapêutica do Jaime fala de uma ferida no Rio Grande do Sul, enfatiza
a Revolução de 23, que efetivamente foi uma das mais sanguinolentas do Estado, e o meu amigo Leite, que enfatiza a nossa oralidade inicial até aprendermos a escrever. Até poderíamos pensar sobre essa oralidade que efetivamente é muito forte, mas é forte em todo o continente. Na verdade, nós nos constituímos a partir da escrita, ou melhor, a partir de um traço traçado sobre o globo terrestre, que foi o traço do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o globo nas duas potências colonialistas do século XV e do século XVI, Portugal e Espanha. O mundo, através de um traço que passava aproximadamente de Belém do Pará até a Laguna, em Santa Catarina, e dividia o mundo em dois pedaços. Então, efetivamente, nós tínhamos de uma ferida. Esse traço foi uma ferida. Veio Cabral, chegou a Salvador, começou a se povoar a parte portuguesa, e houve um desejo da coroa portuguesa de chegar até o Rio da Prata. Chegar ao Rio da Prata, pelo próprio nome que recebeu o rio, o Mar da Prata, porque se pensava que por esta via fluvial escoariam os metais que foram descobertos nos Andes. Coisa que nunca aconteceu. Em todo caso, os motivos econômicos foram predominantes na ocupação do território. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro obedecia a esse desejo de Portugal de chegar até o Prata. Os espanhóis entraram pelo Oriente, passaram no início do século XVII, o Rio Uruguai, trouxeram as missões já existentes no Paraguai até o Rio Grande do Sul, com a intenção, efetivamente, de ocupar este território. Trouxeram o gado vacum para sustentar as reduções jesuíticas das missões. Essas tribos nômades, elas foram fixadas nas missões, criou-se um problema de alimentação e, efetivamente, o gado foi introduzido para suprir a necessidade de proteínas existentes no momento. Então, nesses campos abertos, desenvolveu-se o gado, e no início do século XVII, no início do século XVIII, descobriram-se as primeiras minas de ouro em Minas Gerais. Aí houve a grande vinda de portugueses ao Brasil. O português foi implantado nesse período. Antes falava-se a língua geral, que era o Tupi-Guarani. E com isso, toda a concentração da coroa portuguesa foi na mineração de Minas Gerais. Faltou alimento. Aí vieram os bandeirantes, e o que o Jaime já tinha falado, atraídos tanto pelo gado que tinha se criado solto pelos campos, como para escravizar os índios já cristianizados. Foi uma luta de cristãos contra cristãos, o que mostra que os interesses econômicos estavam muito acima dos interesses espirituais que foram proclamados nesta época. Então, os bandeirantes vieram para prear índios e para levar os animais
até o centro da mineração e da agricultura que se desenvolveu no centro do país. Aí se criou o primeiro esboço daquilo que se chamou gaúcho. Foi uma ocupação masculina em torno da criação do gado, que desorganizou também a vida indígena, e uma população espontânea que se formou em torno da criação do gado. Em 1680, Portugal cria a cidade de Colônia nas margens do Rio da Prata, o que estava dentro desse projeto inicial português de chegar até o Mar da Prata. Isso justamente diante de Buenos Aires, que já tinha sido fundada em 1537. Então, foi a presença portuguesa para estabelecer a presença portuguesa nesse período, nesse lugar. Então, o domínio português pelo litoral ia até o Mar da Prata. E para sustentar essa comunicação, criaram-se portos, um deles o Porto do Rio Grande, para facilitar a navegação até chegar à cidade de Colônia. A cidade do Rio Grande, criada no início do século XVIII, em 1837, se não me engano, se tornou o núcleo da colonização portuguesa no Rio Grande do Sul. E aí foi a primeira vida familiar que apareceu no Rio Grande do Sul. E a coroa portuguesa deu a estes açorianos do Rio Grande sesmarias, e essas sesmarias se espalharam ao longo do Rio Grande. Pois bem, o que fizeram as sesmarias? As sesmarias se apropriaram tanto do gado como se apropriaram deste homem que vivia em torno do gado. De modo que, a partir da criação das sesmarias, cria-se a subordinação deste homem do campo ao estancieiro. Essas estâncias, que eram semelhantes ao feudalismo em Portugal, eram feudos, eram estabelecimentos agrícolas, de pecuária e militares, em que cada estancieiro era um chefe militar da gente que estava dentro dos seus domínios. Isso foi muito importante para assegurar a presença portuguesa, porque no início do século XVIII houve uma tentativa da reincorporação do Rio Grande do Sul ao governo de Buenos Aires, e Sebajos, que fez a invasão, tomou a fortaleza do Rio Grande, como várias outras fortalezas portuguesas estabelecidas ao longo do Guaíba. E quando Sebajos julgava-se vitorioso nessa guerra, ele defrontou-se com esses estancieiros que efetivamente ofereceram uma resistência inesperada e garantiram a presença portuguesa e o recuo do avanço espanhol. Então a situação foi de conflito. Conhecemos a chacina, enfim, o genocídio que houve com as missões, em que o governo de Portugal e de Espanha resolveu de fazer uma troca dessas posses espanholas com a cidade, com a colonização portuguesa em Colônia, e com um genocídio dessa gente, em que se trocaram terras sem se levar em consideração as pessoas que viviam lá. Pois bem, no início do Brasil independente, veio a colonização alemã em 1924,
um novo grupo étnico. Então já tínhamos o gaúcho primitivo, que foi incorporado nas estâncias, tínhamos os açorianos e agora esse novo grupo étnico, que foram os alemães. Os italianos vieram em 75, os judeus vieram no início do século XX, fora outros grupos que vieram para cá. Efetivamente, o que a Débora já deixou claro, formávamos uma colcha de retalhos. Como é que funciona essa colcha de retalhos? Por volta de 1850 começou a se criar um mito do gaúcho. Efetivamente um mito. E aí entra a situação simbólica. Quer dizer que essa nossa ferida inicial, ela começou a ser simbolizada nesse elemento efetivamente absolutamente mítico, porque esse gaúcho já estava incorporado dentro da propriedade privada, depois de ter sido combatido pelas próprias propriedades particulares que foram se estabelecendo nessa terra, que era uma terra de todos. Então, quando esse gaúcho primitivo não existia mais, cria-se o mito do gaúcho. Pois bem, esse mito do gaúcho teve esse caráter de incorporação. Esse mito do gaúcho apresentava o gaúcho como montado a cavalo, como defensor das fronteiras, como defensor da liberdade. José de Alencar, que tinha dado identidade aos brasileiros, quando nós nos tornamos independentes, essa geração romântica que foi muito importante para a criação da nossa identidade, José de Alencar nos transforma todos nós, independentemente da nossa origem étnica, da nossa língua, nos transformou em índios. Era o período do indianismo. Aparecem os nomes indígenas a lugares, os nomes indígenas para pessoas. Então, essa figura centralizadora do Brasil, para dar uma identidade puramente ficcional aos brasileiros, que é essa figura do índio. Este mesmo José de Alencar cria o gaúcho, um cearense que nunca esteve aqui, que escreveu um romance em 1870 chamado O Gaúcho, com as mesmas características do Guarani, atribuindo ao gaúcho. E efetivamente os nossos escritores da época, os nossos políticos se reuniram em torno dessa figura do gaúcho. O gaúcho, enfim, tornou-se esse elemento centralizador que centralizou inclusive os imigrantes que tinham chegado para cá. De modo que essa unidade local, ela foi criada, então, ficcionalmente. Pois bem, essa identidade que se espalhou pela cantiga popular, pelo cancioneiro popular, pelo imaginário popular, enfim, essa ficção que nos congregou, ela entrou para dentro do século XX e perdura até agora. Quer dizer que, nesse sentido, a figura do Paixão Cortes foi muito importante, que cria os CTGs contra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um governo centralizador que acabou com o federalismo do Brasil. E então, depois da época ditatorial de Getúlio Vargas, voltam-se a acentuar as diferenças regionais. Pois bem, então, essa população urbana cultiva esse mito do gaúcho. Os que já não estavam mais na terra. Quer dizer que essas figuras de carreta, de vegetação, de vida que aparece na cantiga popular, ela absolutamente não tem mais nenhuma presença real. Era uma pura ficção que respondia ao saudosismo do homem tirado do interior e levado para dentro da cidade. Quer dizer que, inclusive, essa situação do gaúcho esvaziou de todo o conteúdo. Todos somos gaúchos hoje. Nascidos no Rio Grande do Sul, os que estamos aqui, somos gaúchos.
Parece que o único símbolo que ainda que perdura desse ser gaúcho é a cuia de chimarrão. O resto desapareceu. Então, é um puro significante que pode se atribuir os significados que se quiser. O que significa, então, ser gaúcho hoje? Me reporto a Augusto Maier, teuto-brasileiro, um dos nossos grandes poetas, que poetizou o Negrinho do Pastoreio. Ele conclui assim: a oração ao Negrinho do Pastoreio. Negrinho, santo Negrinho, quero aprender a não ser, quero ser como a semente na falação de Jesus, semente que crescia e dava fruto, apodrecendo no chão. Quero aprender a não ser, para fugirmos de um determinismo histórico, para evitarmos que a nossa história sanguinolenta, de guerras, de incompreensões, nos esmague. Devemos partir deste não ser, para reelaborar a nossa história e inventar o gaúcho que nós queremos ser. Muito obrigado. Eu sou formado, vim ao mundo por um cruzamento de franco-italiano de um lado, meu pai, diz que com origens no Oriente Médio. A minha mãe é Torres Suzano Santos, ou seja, o meu bisavô era espanhol, da região de Taquarembó. Minha bisa era belga, seu pai veio para a construção da ferrovia, e o meu avô era Santos, portanto, luso, negro, índio e etc. Concebido em Carazinho, fui nascer no Vale do Rio do Peixe, porque a família do meu pai tinha fiambreria, e o meu avô, ele se transformou no italiano Biriba. Ele conduzia os gados para os frigoríficos, comprava gado, nunca teve terra, etc. e tal. De modo que eu passava um tempo, até os 12 anos, eu passava um tempo no Vale do Rio do Peixe, colonização dessas levas do Rio Grande do Sul, onde só ia gente muito valente, porque é um território terrível. E então, período de aula, Vale do Rio do Peixe, beira de rio, etc., durante as férias de inverno e de verão com a minha avó na fronteira. Portanto, eu já nasci, por vários aspectos, etnicamente, culturalmente, geograficamente, um ser de fronteira, um ser do entre-lugar. Isso me deu muitas vantagens, né? E quando comecei a morar com a minha avó, meu pai morreu, eu tinha 12 anos, fui morar com ela na fronteira, e a minha avó era parteira de campanha. E eu virei o seu auxiliar imediato, né? Aquele era um tempo que a borteira, a parteira, eram pessoas, referências, né, importantes. E quando eu saía pela campanha com a minha avó, uma das coisas, né, que ela me dizia quando a gente passava na frente dos bolichos, ou quando tinha um parente nos bolichos, e eu tinha uma vontade de ficar nos bolichos e tal, a gente passava, principalmente se fosse durante a semana, ela dizia: ali estão os gaúchos. Isso não tem nenhum livro, né? O que ela estava me dizendo? Que essa vida bagaceirada tem uma história, e essa vida de malfeitor, de saqueadores, de bandidos da campanha tem uma história que chega até o nosso tempo. Ou seja,
a nossa campanha, ela se faz, o seu processo civilizatório é contra a ideia do gaúcho. Gaúcho é uma coisa de gente urbana. Há um mundo real, e esse mundo real, segundo fato. Quando eu morava em Santa Maria, eu virei capataz de estância, ajudando o meu ex-sogro. E a gente vai ficando. Mas o meu pai, antes de morrer, ele só me ensinou 2 coisas. Não tenha vício que tu não possa sustentar, nem te acostume com a coisa dos outros. Então eu dei um jeito assim de transformar aquela estância e as troças no meu laboratório. E reinventei a tropiada. Então, quando eu tinha que comprar terneiro em São Gabriel, coisa assim, dentro de 200 quilômetros, eu tinha lá minha turminha e tal, e a gente trazia por terra, por fundo de campo. E tinha um homem, um dos homens mais campeiros que eu conheci na vida, de certa forma foi meu professor. Era um cara que usava uma espora só num pé, porque tinha que sair por cima do lombo do cavalo, às vezes. Quando o pessoal debochava, ele dizia, seu cutucado de um lado, o outro não vai, por acaso? E a gente vinha de São Gabriel, eu tinha negociado uma das coisas que se fazia era invernar terneiro. É um negócio que dá muito dinheiro. Você compra a terneirada magra e coisa e tal. Compra não, você pega os terneiros, bota no teu pasto, só faz o pasto, e o sobrepeso você divide ou fica com 70%. Um negócio que dá muita grana. E eu fui buscar uma terneirada, eram 100 e poucos terneiros, juntei 4 peões, eu era o capataz da tropa, mas quem mandava era o seu Elci mesmo. E chegamos lá, era 1 dia e meio a cavalo, mais uns para voltar, não se sabia. E era uma zeboada recém-desmamada, não tinha cerca que atacar, aquele troço. Tá? Então era assim, era o principal da comitiva trazendo a tropa, e o que espirrava saía um a cavalo com os cachorros, laçava e trazia para a tropa. Eu via no final da tarde, assim, e espirrou um terneiro e saiu, né, num campo, o seu Elci meteu as esporas no cavalo, deu um tiro de laço, a coisa mais linda. Quando se laça, é aquela coisa mesmo, é uma festa, você grita, você... E eu caí na bobagem, né? Dentro da comemoração, seu Elci, é um índio velho bem gaúcho. O cara botou 3 palmas de beiço assim, mas não mais falou comigo. Aí nós seguiu o dia. Né? A gente ia num corredor assim, tinha um barranco, tinha só um pé de milho. Eu na culatra da tropa, com ele do meu lado, né? Dizer assim, seu tal, gaúcho é aquele pé de milho. Isso não tem nos livros. Tem um mundo real, entendeu? Então o mundo da literatura é o mundo da literatura. Mas o mundo da literatura também constrói a realidade, porque as palavras constroem a realidade. E o terceiro fato, eu já professor universitário, uma das coisas que eu comecei a fazer lá em Passo Fundo, com meus alunos do curso de História, e aí que vem o sofrimento e o mal-estar. Né? Eu já com todos os meus sofrimentos, todos os meus mal-estar, porque o que eu gostaria de ser mesmo, eu era um gaúcho lendário. Né? Eu comecei a fazer história de família com meus alunos, porque eu comecei a notar o seguinte, que tinha alguns que não sabiam as histórias dos pais. Nesse território das mobilizações, multiétnico, multicultural e etc. E as aulas eram maravilhosas. Os alunos choravam, descobriam os pais, descobriam que era índio, que era negro, que era... Né? Mas eles tinham um choque. Por quê? Eles já estão na universidade, quando eles entraram na escola, lá no primário, ensino médio, etc., eles trabalham esse imenso calendário que nós temos organizados no Rio Grande do Sul. Estou com o queixo duro por causa do ar, meu. Nós comecei a fazer história de família, e o problema é o seguinte, as pessoas acharam que iam se encontrar no mundo
Quando começar a fazer história, como é que se faz história de família? A metodologia é o seguinte: vai conversar com os velhos, vai conversar com os avós, vai mexer em coisa velha, vai pegar fotografia, carta, etc. E depois a gente fazia os seminários e os alunos falavam sobre isso. Só que tem o seguinte: quando o aluno ia pegar o seu avô estava de tamanco, não estava de bota, não estava de espora, não estava de bombacha, não era uma figura de herói lendário, né? Então é uma cultura que mata os avós. Uma cultura que mata os avós, você não pode esperar muita coisa, né? Você mata o teu avô, que é um pioneiro, que é uma história muito mais genial do que uma história de bandido de campo, né? A história do pioneirismo no Rio Grande do Sul é uma coisa genial que se fez, né? A história de fronteira, a história dessas pessoas que... Hoje tem golim que é caigangue, foram se meter lá na região de Nonoá e os caigangue, né? Virou índio, né? Então, o mal-estar e o sofrimento está nisso. Por quê? Porque não tem raiz, porque tem um momento que você te encontra com a história, né? Ou você tem afetividade com a tua história familiar, você tem que conhecer, não como uma descendência que tenha, porque a modernidade a gente se inventa, cada um se inventa, mas tem que ter esses referenciais. E não há identidade que se sustente a não ser na pós-modernidade, como uma coisa... não dá para ser esse gauchismo que está aí 24 horas por dia, né? É impossível, é irrealizável, né? Então a nossa história, ela é uma história que ela se forma em cima de um devaneio completo, E as escolhas que foram feitas, principalmente no pós-guerra, foram escolhas que nos colocaram assim numa... tipo rato em guampa. Não tem saída. Por quê? Por que não tem saída? Não tem saída do ponto de vista, digamos assim, fundante mesmo disso que a gente poderia querer, com uma sociedade, com uma ideia, né, de uma economia comuneira, em que um se preocupe com o destino do outro e assim por diante. Por quê? Porque as escolhas, os referenciais que foram feitos e que se colocam no dia a dia, na escola, nos governos, no Estado, hoje a figura de Estado, trabalha com coisas muito malucas, que você não consegue sustentar historicamente. Quando você começa a pegar um pouco da racionalidade, isso nos leva a problema muito sério. Já se falou aqui da questão da nomeação, quer dizer, nós transformamos num gentílico com historicamente nomeado de fora. Nunca existiu o Congresso rio-grandense para definir o que a gente é. Isso nunca existiu. Isso é uma coisa que as pessoas vão, na disputa hegemônica, vão assumindo bandeiras e vão realizando. Então, a nomeação para o rio-grandense, primeiro, nós temos essa efetivação de uma criação literária. Num segundo momento, que nós temos, principalmente no século XIX, na disputa entre as elites brasileiras, aqueles tribunos rio-grandenses, aqueles referenciais políticos rio-grandenses, dada a sua truculência, era chamado pelos de fora, que se achavam mais sofisticados, gaúcho. Isso é uma gauchada, né? E ofendia os caras. Bom, aí vem o nosso problema mais sério que nós temos, que é um problema sério, que você perde as raízes. As nossas raízes são é um devaneio tão grande que quando minimamente uma informação histórica, você fica sem raiz. Você fica sem imagem dos teus antepassados, que isso é uma coisa terrível, né? E você fica sem história. Por quê? Porque na construção dessa pós-guerra, desse gauchismo recente que se sustenta na indústria cultural, é cultura de massa, né? É uma disputa de poder imenso. O que se fez?
se utilizou, olha, década de 40 é a década da anticolonialista, etc. Então, qual era a ideia? A ideia que vigorava no período era o levante nacional contra o invasor estrangeiro. Isso foi utilizado. Essa ideia é simplória, só que você vai na história e se escolheu um fato fundante equivocado. Por quê? Porque todos os laços, todos os eventos fundantes do Rio Grande do Sul estão na segunda metade do século XVIII, não estão no século XIX. Está no processo de fronteira mesmo. O que nos sustenta são esses contingentes que vieram de várias partes do mundo e ficaram no pós-guerra, porque isso fazia parte da guerra, como colonizadores. Em torno de 10% a 15% das tropas ficavam aqui. E eram pernambucanos, eram mineiros, fundamentalmente paulistas. O Rio Grande do Sul é uma invenção paulista. São Paulo vinha até o Rio Pelotas. A nossa briga atual contra São Paulo é uma coisa para vocês mesmo, para psicanálise, é a vontade de matar o pai. É a vontade de matar o pai. Todos eram paulistas, né? As nossas guerras, né? Nós só vencemos os castelhanos. Eu tenho o meu lado castelhano, foi vencido, né? Mas por quê? Porque a gente brigava à la moda paulista, na emboscada. A cavalaria nunca teve importância no Rio Grande do Sul. A cavalaria é uma coisa lendária, contemporânea de discurso. Entende? Rafael Pinto Bandeira nunca deu uma carga a cavalo. Ele era filho de paulista, ele queria brigar em Passo de Rio, né, em Clareira de Mata. Quer dizer, nós vamos para a história, então cerrou no tempo histórico. O que nos une são as guerras de fronteira, né? Portugal fez a sua maior guerra colonial no Rio Grande do Sul em 1776, na expulsão dos espanhóis, onde vieram africanos, açorianos, 3 regimentos da Europa. Quem sustentou, quem pagou a guerra foi a Bahia, não? O maior pagador da guerra, inclusive salários de professores pagar a guerra. Quem transportou as tropas e fez o ataque a Rio Grande foram jangadeiros pernambucanos, né? E eram companhias de mineiros, etc. É essa gente que fica no Rio Grande do Sul. Então nós somos um estado com uma representação brasileira, né? Como esse pessoal, como esse gauchismo, ele é inventado num período de disputa entre as elites regionais, se escolheu a guerra civil. A guerra civil que está dentro do ciclo das revoluções, das revoltas liberais, que está a disputa pelo Brasil no início da independência. Quer dizer, isso ocorreu em vários lugares. E quando se adotou esse critério, como se o Rio Grande do Sul fosse um lugar invadido pelo Império, que o Rio Grande do Sul nunca se levantou contra o Império. Era um Brasil que estava começando a existir. A única imigração que existia no Rio Grande do Sul eram poucos imigrantes alemães. Eles ficaram todos a favor do Império, porque eles receberam colônia aqui, quem os trouxe foi o Império, né? A imigração é pós-Revolução Farroupilha. Logo, todos os descendentes de imigrantes, é ridículo achar que é farrapo, né? E mais, foi uma guerra civil, porque a maioria do Rio Grande do Sul ficou a favor do Império. Por quê? Porque era um país que estava surgindo, estava sendo inventado. A maioria dos estancieiros ficaram contra o Império. Todas as cidades importantes, Porto Alegre, Pelotas, era pequena, mas Rio Grande, São José do Norte, Cachoeira, outras cidades aqui da Serra. Então é o seguinte, qual é a maluquice desse negócio? Que o cara diz que é farrapo, descende dos farrapos. Até eu brinco muito, uns anos atrás, tentaram fazer o rei Arthur no Rio Grande do Sul, tentaram inventar as figuras nobres da Guerra dos Farrapos, né? E os caras começaram a se nomear, e o pessoal do gauchismo, do tradicionalismo. E eu peguei simplesmente os sobrenomes deles
e mostrei que os seus antepassados eram a favor do império, não eram farrapos, né? E, inclusive um apresentador, um famoso apresentador de televisão aí que queria participar do balcão de canha do rei Arthur do Rio Grande do Sul, né? Então, essa é a maluquice. Então, a maioria da população não era farrapo. E os imigrantes não estavam aqui. Entende? Então, esse negócio é uma cultura, virou uma cultura do entre-lugar que só nos dá problema. Entende? O entre-lugar é o lugar que a gente pode se inventar. A gente pode se inventar. Só que se vocês perceberem o seguinte, essa cultura que se transformou numa cultura de imigrantes, descendentes de imigrantes, que encontraram um jeito de não ser brasileiro. Ele é gaúcho, a sua dupla cidadania é gaúcha e é uma europeia. É uma forma de não ser gaúcho. Esse é um problema sério que nós temos. E se vocês pegarem, a gente trabalha com indicadores, nós trabalhamos com indicadores, a gente fala o levantamento, quer dizer, as suas células organizadas está toda na região de imigrante, porque tem que ter uma sociabilidade, tem que ter renda para esse negócio. Uma pilcha custa caro, né? Nós lá da fronteira, a gente olha assim, as pessoas é gauchinho, quer dizer, o cara é o falso, né? Então essa coisa a urbe tem esse negócio, o mundo citadino tem isso, né? Tem um momento que a recriação ela é tão intensa e as pessoas podem se reinventar. E a modernidade e a pós-modernidade, que se baseia basicamente na imagem, é mais radical ainda, né? Então, eu posso ser gerente de banco, especular, ser isso, ser aquilo, ser general, ser coronel da brigada, ser o que for, eu tenho a minha profissão e eu tenho, digamos assim, o meu imaginário é o imaginário que não está no presente, né? Adorno no Rio Grande do Sul é enlouquecer, né? Por quê? O Adorno ele trabalha com aquelas duas figuras do reino da necessidade e o reino da liberdade, né? Então o reino da necessidade é aquilo que você tem que fazer para, né? E o reino da liberdade seria o reino que você a cultura, as artes, a consciência, etc. e tal. O problema é que o tempo livre está piochado, né? O tempo livre está piochado. Então, então as pessoas têm o mundo da realidade, né? No seu tempo da liberdade, que é o tempo para a reflexão, para o conhecimento, etc., o pessoal vai para a teatralidade, né? Ela se reconstrói simbolicamente como um ser do século XVIII e XIX, né? E se imagina, e aí que está aquilo que a gente falou aqui, a questão do ponto em que estamos, né? Então, o Rio Grande do Sul foi conquistado, né, por tropas de infantes, granadeiros. O barco foi a arma estratégica sempre no Rio Grande do Sul. Até 1930 o barco era o principal, né? Cavalaria sempre foi arma auxiliar, é outro mito no Rio Grande do Sul, né? Aliás, a gente conquistou o Rio Grande do Sul porque os espanhóis sempre gostavam de andar a cavalo, né? E os paulistas gostavam de andar a pé, ou ir de barco e pelo mato, né? E não brigar a cavalo, né? Então, em que ponto, esse ponto simbólico, imagético que a gente se colocou, é o seguinte: quando isso se estabeleceu como cultura de massa, qual é o teu universo? Da onde que você pensa o mundo? De um fogo de chão, de um galpão encebado, uma carninha pingando na brasa e do lombo de um cavalo. Entende? Para encerrar, então, qual é o problema que está nisso? Nós temos hoje uma cultura de massa, um gentílico construído dessa forma, e o nosso dilema no Rio Grande do Sul, no meu modo de ver, é o seguinte: nós não temos devir, nós temos revir. Nós só o nosso tempo edênico
ele está no passado, né? Num passado inventado. Só que quando nós vamos para o passado, você não encontra esse significante, esse ícone dominante do presente, você não encontra no passado, né? Esse é o nosso dilema. Obrigado.